Bom, gente, gravando agora então. Hoje é dia 1º de fevereiro de 2023, nossa primeira aula deste ano. É com muita alegria que eu recebo cada uma de vocês, você que está nos assistindo depois da gravação. E nós recebemos a professora Suzana Moreira, da PUC do Rio. Eu vou fazer uma apresentação formal mais breve e depois, se eu deixar de falar alguma coisa que ela queira, ela, por favor, se apresenta também. A Suzana possui mestrado em Teologia Sistemática Pastoral pela PUC do Rio, realizada com fomento da CAPES Prosuc. Atua como consultora teológica, tradutora e intérprete de português no movimento Laudato Si. Pesquisa e trabalha com questões de teologia do corpo, teologia latino-americana, teologia feminista e ecoteologia. Também possui graduação em teologia pela PUC-Rio. Trabalha como tradutora e intérprete de português, inglês e espanhol de forma independente. Foi bolsista de iniciação científica no CNPq, com a pesquisa sobre Gênesis 1, de 1 a 3 e 24, e a teologia do corpo. Cursou parte do ensino médio no Brasil, nos Estados Unidos e na Argentina, onde formou-se em 2011 pela Associação Escuelas Lincoln, com diploma polimodal argentino e americano. Suzana, mas é com muita alegria mesmo que a gente te recebe aqui. É muito difícil para nós conseguir teólogas, né, que estejam, que consigam de fato mover tempo para isso, né, para um trabalho como esse que é gratuito. E então a gente agradece demais a sua disponibilidade, né, na nossa luta por alterar um pouco mais esse espaço da teologia cristã e especialmente católica, que ainda é hegemonicamente patriarcal, machista, etc. Então, muito obrigado. Você adiciona muito ao nosso curso e quero agradecer de coração mesmo. Nós somos seus até às 22 horas. O tempo é todo seu. Você gerencia da forma que você quiser, né? As pessoas depois começam a abrir câmera, algumas entram depois, ó, já está entrando, depois, né? Talvez a gente chegue até perto de 30 pessoas aí, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigada, Hugo. Boa noite, gente. Muito feliz de estar aqui. Eu até comentei com o Hugo quando ele convidou. Eu morei em Santo André quando eu era criança. Meu pai, ele era transferido com muita frequência no trabalho, então eu tenho uma conexão também com a cidade, então eu fiquei muito feliz com esse convite. É, e eu queria, assim, falar uma coisa, porque essa apresentação que o Hugo fez, ela é a mini biografia que a gente tem no currículo Lattes, né? E eu há pouco tempo eu atualizei, porque justamente quanto mais eu me aprofundo na ecoteologia, mais eu acho importante a gente trazer coisas que se a minha conexão estiver falhando, vocês me avisam, por favor, tá aqui. É, mas então uma das coisas que eu gosto de sempre mencionar, então, é que eu além da minha formação acadêmica, sou uma pessoa que não sabe viver sem música. Eu toco violão e toco ukulele, porque acalma muito a minha alma, é uma forma de oração para mim. E também eu ando de perna de pau, que é algo novo. Eu comecei no final de 2021 e tem cada vez mais se integrado na minha teologia também, para eu dar vida, né, com o meu corpo e expressar de formas diferentes aquilo em que eu creio e a beleza dessa vida que a gente recebeu de Deus. Então, né, apresentada, vou começar, hein. Eu eh, já fiz apresentações sobre temas ecoteológicos, mas eu nunca tive que apresentar a ecoteologia em si. Então eu fiquei muito feliz de poder preparar essa essa aula. Hugo, você poderia habilitar para eu compartilhar a tela? Posso sim, sou... Muito obrigada. E como ele tinha mencionado também, né, eu tenho atuado junto ao movimento Laudato Si, que surgiu em 2015, um pouquinho antes do Papa Francisco lançar a encíclica sobre o cuidado com a casa comum. E, e esse trabalho tenho tido a oportunidade de colocar em prática, então, as coisas que eu estudo também.
Mas vamos lá. Hoje eu vou trazer, então, um panorama. A gente não vai entrar muito em detalhe, mas Ana, a conexão está falhando um eu pouquinho, a gente não queria conseguiu te ouvir. ter uma noção um pouquinho do que é esse mundo, vocês vão ter o conteúdo. Eu acho que eu vou deixar assim. Assim vai bem. Vocês conseguem me ouvir? Sim, perfeitamente. Ah, então tá. Então, só não sei se deu para escutar, mas a abordagem hoje vai ser trazer ferramentas para vocês poderem ter uma noção sobre a ecoteologia. Fazer uma boa contextualização, entender a pertinência dessa disciplina teológica nos dias de hoje. Então, são essas as etapas que a gente vai ver. Primeiro, passando sobre as influências históricas, né, a contextualização histórica para o surgimento da ecoteologia, em paralelo também com outras áreas da teologia, especialmente depois do Concílio Vaticano II, e a relevância histórica da ecoteologia nesse momento de crise socioambiental que a gente está vivendo, para depois ver, então, o legado da doutrina social da Igreja e dos papas, para chegar, então, aos principais traços da ecoteologia e o diferencial da ecoteologia latino-americana, assim como um estado atual de como que está os processos da ecoteologia na academia e na teologia pública hoje. E no final eu vou dar também algumas indicações de leitura para quem quiser continuar aprofundando. Então, para começar tendo noção, né, de como que a ecoteologia nasceu, vamos começar lá do princípio, lá do início, sobre da onde que surgiu a própria expressão ecologia, que então é algo já de vários anos atrás, foi um termo proposto por um biólogo alemão, Ernst Haeckel, em 1866, e era já quando foi proposto o termo, já era essa compreensão da relação e interação entre os organismos e o meio ambiente. E tanto os elementos vivos, né, os organismos vivos, quanto os organismos não vivos, né? Todos os aspectos do planeta, do cosmos, como que são essas relações e essa interação. Então, já desde o princípio, quando o termo foi proposto, ecologia, já havia essa intenção de começar a superar um paradigma que por tanto tempo predominou no mundo, de entender que o ser humano está acima de todas as coisas, aquilo que a gente chama de antropocentrismo, e já então estava começando a ser formulada essa noção mais ecológica de entender que o ser humano, ele é um dentre várias criaturas que habitam no planeta. Então a gente, né, começa esse processo de sair do ego, né, do egocentrismo, do antropocentrismo e passar para a ecologia, para a noção eco, da integração entre tudo aquilo que existe. Mais adiante, lá por volta da década de 60, a gente começa a ver o surgimento de diversos movimentos de luta social e ambiental. É, e esse aspecto é assim, é muito marcante na história das diversas ciências, né? Não só das ciências sociais ou das ciências biológicas, mas a década de 60 ela é um boom assim para o desenvolvimento do pensamento da humanidade, e isso acaba influenciando então a maneira como o pensamento sobre a ecologia começa a ser desenvolvido. É também por volta dessa década de 60 e a partir de então que começam a surgir as iniciativas da ONU para discutir as mudanças climáticas, a questão da biodiversidade, assim como a questão da crise hídrica, a questão da fome, como tudo isso está relacionado ao cuidado com o planeta. Então, os movimentos ambientais
começam a ter um impacto também sobre como a noção de ecologia é entendida. E surgem, então, outras formulações sobre o que é a ecologia. A gente tem, então, aqui, eu trouxe 2 exemplos principais, que é a ecologia profunda, um conceito proposto por esse filósofo norueguês, Arne Naess, em 1973, que ele já traz essa noção de que as relações humanas em si têm uma conexão direta com as relações do meio ambiente. Então, não é só pensar na relação entre os organismos vivos e não vivos com o meio ambiente, mas também pensar nas relações entre os próprios organismos em si e como isso impacta é, a relação com o meio ambiente e como que é necessário ter uma, uma compreensão de que existe um processo interno do ser humano também para o desenvolvimento da ecologia. E por isso que ele fala, então, de uma ecologia profunda. Mais adiante, a gente tem, então, esse outro, o filósofo Félix Guattari, que é um filósofo francês, então provavelmente estou pronunciando errado o nome dele, mas ele, em 1989, ele fala ainda da ecologia social, mental e ambiental. 3 quase que ramificações para entender de uma forma ainda mais profunda como o ser humano não está acima de tudo, mas é um entre todo o cosmos e todo o meio ambiente. Ele chega até a formular isso dentro de um outro conceito que é a ecosofia, que daí também caberia um outro curso, mas é uma noção dentro da filosofia de que a própria filosofia precisa ser pensada a partir de uma noção ecológica. Mas daí isso só para mostrar então como existe esse movimento de um aprofundamento sobre o que a ecologia significa desde o momento em que o termo é proposto lá em 1800 pelo biólogo alemão, como eu tinha mencionado. Agora, além dessa contextualização histórica em relação à própria noção de ecologia, a gente tem também a influência do Concílio Vaticano II, que daí, então, a gente começa a fazer essa ponte entre a ecologia e a teologia. O Concílio Vaticano II foi um momento em que a igreja percebeu a necessidade de ver os sinais dos tempos em que ela está vivendo e voltar às fontes da nossa fé, né? Porque aquilo que a igreja ensinava e praticava não estava mais alcançando o povo, né? Não estava mais alcançando esse mundo em crise, esse mundo cheio de lutas sociais. Então, para atualizar a Boa Nova, o Concílio Vaticano II propõe da gente voltar às fontes da nossa tradição, voltar às fontes bíblicas, e assim poder entrar em diálogo com o mundo e também com as diversas religiões que compartilham dessa noção de que existe algo além desse mundo que ajuda a gente se relacionar melhor nessa casa comum que a gente habita. E dentre essas, tudo isso que começa a surgir como fruto dessa nova forma da Igreja do Vaticano II, a ecoteologia tem um paralelo muito direto com ataques, porque são áreas da teologia que começaram a ser desenvolvidas de uma maneira diferente a partir dessa volta às fontes. Então, a gente tem na teologia da criação a recuperação, né? A gente volta a entender que criação e salvação são inseparáveis. Então, falar da criação do mundo é falar também do amor imensurável de Deus que vem nos salvar, né? Ele nos cria para o amor e nos salva para o amor. E por isso a vocação cristã, parte da nossa vocação é também o cuidado dessa criação como sinal do amor de Deus. E dentro dessa teologia da criação também, como fruto do Concílio Vaticano II, existe um diálogo ecumênico e interreligioso que começa a surgir de forma muito fecunda, porque a noção
de um criador, né? A noção de que a natureza existe a partir de uma vontade divina é algo que é compartilhado por diversas religiões. Daí a gente tem também na teologia bíblica ou na exegese um método histórico crítico que ajuda a gente a retomar os relatos bíblicos e ver como as nossas interpretações influenciaram a nossa relação com a Terra e com o cosmos. Então, existe todo um movimento que começa a ser feito de resgatar, né, uma interpretação mais fiel ao hebraico e ao aramaico e ao grego nos relatos bíblicos, entender o contexto social e cultural em que os relatos foram escritos, para daí entender qual é a mensagem por detrás daquelas palavras, de cada relato, e como que isso, então, é relevante para a gente ainda hoje. E além disso, também, essa retomada da teologia bíblica com essa nova inspiração do Concílio Vaticano II ajuda também a gente ver como Deus se manifesta na história do povo de Israel no Antigo Testamento, como Deus se manifesta em Jesus Cristo no Novo Testamento e nas primeiras comunidades cristãs, sempre através de elementos da criação. E a criação está sempre presente para Deus se manifestar na história bíblica. Daí a gente tem também a teologia trinitária, que uma não é exatamente uma mudança, é também uma recuperação da noção trinitária, que assim, quando a gente olha, estuda a história de como a teologia trinitária foi formulada, houve uma preocupação muito grande com heresias nos primeiros séculos que negavam Jesus Cristo como 100% Deus, e isso acabou levando a um enfoque muito individual entre as três pessoas da Santíssima Trindade. Então, com o Concílio Vaticano II, um movimento, né, o movimento da teologia passa a ter mais esse enfoque triuno outra vez, entendendo Deus como dinâmica relacional entre Pai, Filho e Espírito Santo, superando assim a noção de que Deus é um Deus estático, é um Deus absoluto estático. Ele não é estático, é um Deus absoluto dinâmico, dinâmica de amor, né? Relação entre essas três pessoas que decidem então criar o mundo por amor e por abundância dessa dinâmica de amor. Como fruto também do Concílio Vaticano II, a gente tem a noção da igreja como povo de Deus, e isso tem implicações muito fortes para a teologia litúrgica, a maneira como a liturgia é celebrada, colocando o povo de Deus como sujeito e protagonista da celebração da fé, e com isso também os próprios dons sacramentais da igreja passam a ser valorizados de uma forma mais profunda, reconhecendo como eles são dons que vêm da própria terra, essa terra que é também dom de Deus, e reconhecendo então essa sacralidade dos dons que vêm da terra, a gente também passa a voltar a valorizar a própria sacralidade da vida como dom de Deus. Já na área da antropologia teológica, algo extremamente importante que ajuda o desenvolvimento da ecoteologia é a superação ou a busca pela superação dos dualismos que marcaram muito a história do cristianismo, né? Essa noção de que o corpo e a alma são coisas separadas, o corpo vale menos do que a alma, a terra e o céu são coisas separadas, a terra vale menos do que o céu. Isso por muito tempo predominou no pensamento cristão e a antropologia teológica, especialmente depois do Concílio Vaticano II, busca então superar esses dualismos e valorizar a relacionalidade humana, ou seja, a capacidade da pessoa humana de entrar em relação com o próximo, com Deus, consigo mesmo e com a terra. E, por último, o que eu quis destacar também é a teologia pública, que a- começa a ter
muita mais presença, muito mais desenvolvimento depois do Concílio Vaticano II, não só na Igreja Católica, mas em diversas denominações cristãs, que é então essa teologia que é feita nos espaços públicos, né? Entendendo a responsabilidade civil cristã, a necessidade da gente se posicionar em espaços de tomada de decisão para garantir direitos, né, embasados nos nossos valores cristãos. Então, tudo isso né, foi acontecendo em paralelo com a ecoteologia, influenciou também a maneira como a ecoteologia foi ser desenvolvida. Agora, antes de entrar nos aspectos da própria ecoteologia, é muito importante a gente entender também por que que, por que que ela surge, né? Qual que é essa relevância de um estudo sobre sobre a ecologia dentro da teologia. E é um pouco aquilo que eu estava já mencionando, sobre o tema ecologia já veio a partir de uma noção de que a gente precisa superar o antropocentrismo, né? A gente precisa superar essa noção de que a humanidade está acima de tudo. E relacionado a isso, então, a gente, hoje em dia, né, muitos cientistas falam de que a gente não está vivendo mais o Holoceno. O Holoceno é o nome, né, que as ciências dão para era planetária que a gente está vivendo, né? A gente já teve outros períodos, né? Era do gelo e tudo mais. Esse período seria o período do Holoceno. Porém, o que muitos cientistas hoje estão dizendo é que a gente não está mais vivendo o período do Holoceno, mas sim o período do Antropoceno. Por que que tem esse termo Antropoceno? Antropo, né, vem de ser humano, e é a noção de que esse tempo que a gente está vivendo hoje, essa era planetária, as mudanças que estão ocorrendo no planeta não são mudanças que estão sendo causadas pelos próprios ritmos da Terra, mas sim por causa do impacto da humanidade sobre a Terra. Então, é a era do antropoceno, porque a gente está causando a deteriorização da Terra, essas mudanças radicais no clima, na temperatura do ambiente, do planeta, que gera diversas consequências devastadoras, né? Então, a grande relevância da ecoteologia é esse momento histórico que a gente está vivendo de uma crise climática que tem consequências sociais e ambientais. E é uma crise que surge desde a Revolução Industrial, porque o grande fator que causa esse aquecimento do planeta, que por sua vez causa a crise social e a crise ambiental, são os gases de efeito estufa, e que então são gases que começam a ser emitidos de modo exacerbado a partir da Revolução Industrial. E então a gente está nesse momento que quanto mais a gente emitir esses gases de efeito estufa, quanto mais a gente tiver essa pegada de carbono no meio ambiente, mais a gente vai estar provocando os desastres naturais que a gente tem visto muito, né? Eu acho curioso porque nesses últimos 2, 3 anos eu tenho observado especialmente o quanto que as pessoas têm reclamado. Eu moro, né? Tenho morado no Rio de Janeiro e o quanto que as pessoas têm reclamado que o verão não é mais o mesmo verão de antes no Rio. Porque existem dias que sim, ainda rola aquele calor absurdo de 40 graus, sensação 50, mas ao mesmo tempo, não tem dias que passa uma semana inteira 20 graus no meio do verão no Rio de Janeiro, uma coisa super estranha para quem está acostumado a morar lá, e que são sinais também de como a gente está tendo um impacto direto naquilo que era o padrão de tempo nas diversas regiões do mundo, né? Então, não só a gente tem o impacto de desastres naturais grandes e avassaladores, mas a gente tem também esse impacto de uma mudança no, no que era normal para o tempo, e o clima das diversas áreas do planeta.
E o que todos os cientistas do clima vivem batendo na tecla, especialmente desde 2015, no Acordo de Paris, é que todos, né, todos no planeta precisam fazer o esforço, né, não só a nível individual, mas a nível comunitário, né, e a nível internacional das nações, precisam fazer o esforço de evitar que a temperatura suba mais de 1,5 graus. E pode parecer pequeno para a gente, né, falar que o planeta não pode aquecer mais de 1,5 graus, mas a gente tem que lembrar que a gente está falando de proporções macro, né? E uma mudança de meio grau já causa efeitos no oceano, por exemplo, né? Então, assim, 1,5 é o limite do limite daquilo que o planeta pode sobreviver sem consequências avassaladoras. Então, para a gente entender como a teologia, a ecoteologia, começa a ser desenvolvida, a gente tem que lembrar também do legado da nossa doutrina social da igreja. E aqui eu trouxe, então, 4 pontinhos especiais da nossa doutrina social. Um deles, o bem comum, né? A noção de que todos fomos criados por Deus e todos somos destinatários, então, dos dons de Deus, por isso os bens da terra e são destinados a todos, existe essa destinação universal dos bens, e o nosso chamado então é garantir um bem comum para que todos tenham acesso. A gente tem também o princípio de subsidiariedade, que de modo especial fala sobre o nosso chamado de participação na vida social e política, né? Essa compreensão da nossa responsabilidade civil. Então, ser cristão não é só viver a fé a nível pessoal e individual, mas é também viver a nossa fé enquanto comunidade e comunidade civil. E, né, relacionado a essa compreensão, tem também o princípio de solidariedade, que alimenta tanto, né, a noção do bem comum quanto a noção de subsidiariedade, mas o que eu acho mais interessante destacar é o quanto que a noção da solidariedade, essa compreensão comunitária, né? A gente tem que pensar numa solidariedade a nível integral, é algo chave para a ecoteologia e que já encontra, então, suas bases ali na doutrina social da igreja. E algo também muito especial que ainda em alguns espaços da igreja é difícil tocar nesse assunto é a questão do pecado social, que está no compêndio da doutrina social da igreja, está em diversos elementos de outros documentos da doutrina social da igreja, e que é justamente essa compreensão de que o cuidado com o próximo é uma prioridade, né? Tem que ser uma prioridade na vida cristã, porque senão a gente está pecando contra o próximo. Então, não é só uma questão de não mentir, de não ofender o próximo, mas é também uma questão de garantir os direitos para que o próximo tenha uma vida digna, né? Então, pecado social ainda é uma área para a gente desenvolver melhor, ainda mais a nível pastoral, né? Para criar mais essa conscientização e que acaba sendo extremamente importante também para a ecoteologia. E quando eu falo sobre a doutrina social da igreja, eu gosto muito em conexão com a ecoteologia, eu gosto muito de trazer esse trechinho de Santo Ambrósio, do tratado dele, De Nabute, que é sobre a natureza, e ele fala sobre a terra como bem comum, né? Então, vou ler só para que daí a gente dedique uma atenção especial para esse trechinho. A terra foi criada como um bem comum para todos, para os ricos e para os pobres. Por que então, ó ricos, vocês se arrogam um direito exclusivo sobre o solo? Quando ajudas o pobre, tu, rico, não lhe dás o que é teu, mas lhe restituís o que é dele. De fato, a propriedade comum que foi dada em uso a todos, só tu a usas. A terra foi dada a todos, e não apenas aos ricos.
Portanto, quando ajudas o pobre, tu restituís o que lhe é devido, não dispensas um dom teu. Eu acho sensacional esse trechinho, porque é um resumo de praticamente todo o desenvolvimento da ecoteologia hoje, trazendo essa conexão, né, da noção do bem comum, da noção de solidariedade, do nosso chamado para subsidiariedade e também de como, se a gente falha em viver essa justiça, para com os pobres, a gente está também cometendo um pecado social. E relação à doutrina social da igreja, eu gosto também só de destacar isso, é só para mencionar que normalmente a gente está muito familiarizado com o compêndio da doutrina social da igreja, mas na verdade existem vários documentos de referência da doutrina social. Então, se vocês procurarem no Wikipedia, vocês encontram as principais obras da doutrina social da igreja, e tem também esse artigo que posso mandar para vocês no chat depois, que tem um resuminho bem simples, mas ótimo para ter uma noção sobre cada uma das encíclicas da doutrina social da igreja. Então depois eu passo isso no chat. Mas eu acho importante trazer isso, porque às vezes a gente fica só no compêndio e esquece da riqueza, da diversidade da doutrina da nossa igreja. E então, além desse legado da doutrina social para a ecoteologia, a gente tem também papas desde o Paulo VI para a ecoteologia, extremamente especial, extremamente importante. A gente ainda vê muita gente que tem um pouquinho de medo Então, eu acho que lembrar desse legado dos papas é com quem ainda tem um pouquinho de apreensão. Ele é o primeiro papa a utilizar o termo ecologia, porque ele está naquele período da história quando começam a surgir mais discussões sobre a ecologia, e ele demonstra, então, não só a preocupação com a crise ecológica, mas ele também, o movimento ecológico, reconhecer que ele é essencialmente cristão, né? A preocupação ecológica é essencialmente cristã. Já João Paulo II, ele fala muito mais vezes sobre a ecologia, até mesmo porque o pontificado dele foi mais longo, né? E ele é o primeiro papa a falar sobre a conversão ecológica. Então, né, João Paulo II não só reconhece a importância de se falar sobre ecologia, não só reconhece a importância de tratar sobre a crise ecológica, mas ele fala que a gente tem que desenvolver uma conversão ecológica, né? Entender a partir da profundidade do nosso coração como a gente tem que se relacionar com a terra, como sinal da nossa conversão a Cristo. Além disso, foi ele que criou o compêndio da doutrina social da igreja, e eu acho isso um compêndio. Existem alguns parágrafos específicos dedicados foi no pontificado dele que foi criado, então, o compêndio. E ele tem esse outro aspecto também muito importante, que é a noção da Eucaristia cósmica. A gente vai ver mais para frente como essa noção de uma conscientização cósmica é muito forte na ecoteologia. Mas muitas vezes as pessoas acham um pouco estranho ficar usando esse termo cósmico, né? Mas João Paulo II já utilizava isso. E o Papa Francisco, ele cita na Laudato Si, número 236, porque falar de uma Eucaristia cósmica é compreender como Jesus Cristo salvou todo o cosmos, e em cada celebração da Eucaristia a gente está celebrando essa salvação de todo o cosmos.
né, de toda a realidade criada desse universo que a gente habita. Eu acho belíssima essa compreensão. Vou checar aqui o chat só porque não quero. Ah, tá bom. Queria ver se estava tudo certo com o áudio. É, além disso, o João Paulo II ele traz muito também que alguns dos riscos da forma como tecnologias que eu mencionei estavam sendo desenvolvidas é riscoismo, né? Então, começava a se superar o antropocentrismo, entender o ser humano parte desse que a gente habita, mas da natureza, então, está acima de todas as coisas. Então, para não cair nesse perigo, nesse risco, o João Paulo II traz muito esse aspecto de entender a ecologia. Já o Bento XVI, ele, em algumas notícias na época dele, do pontificado dele, ele foi mencionado como Papa Verde, porque ele foi o primeiro Papa a fazer mudanças sustentáveis no Estado do Vaticano. Então, ele elaborou um plano para o Estado do Vaticano alcançar como é que fala? O, ser um estado para neutralizar a pegada de carbono, ser um estado de carbono zero. Ele também fez a opção por carros híbridos, né? Então começaram as primeiras mudanças sustentáveis no Vaticano com o Papa Bento XVI. Além disso, ele traz também uma preocupação especial com o desenvolvimento da sociedade que seja sustentável e integral, então pensando não só no desenvolvimento a nível de tecnologia e de avanço das ciências, mas também que seja um avanço da própria relacionalidade humana, né? Que seja integral com as outras áreas da humanidade. E ele tem o Dia Mundial da Paz, em que ele faz a ligação entre dignidade, paz e cuidado com a criação. E daí a gente tem o Papa Francisco, que, né, com a publicação da Laudato Si, trouxe um outro momento para a história da Igreja Católica e também para o mundo como um todo, porque a encíclica não só é a primeira encíclica a tratar sobre a ecologia de modo central na Igreja Católica, mas é também um documento que acaba tendo uma incidência política muito direta da Igreja nas discussões a nível mundial sobre cuidado com a criação e o reconhecimento das mudanças climáticas. E um dos aspectos que o Papa Francisco traz muito importante, que já é trabalhado na ecoteologia há alguns anos, são de uma ecologia integral, reconhecer que as dimensões humanas e sociais, ambientais, que é algo que, né, de certa forma, já estava presente ali na formulação do termo ecologia, mas que não chegou a ser totalmente aprofundado até que então as próprias religiões culturas são entendidas também como parte da ecologia integral. E essa noção de integralidade é tão forte que o Papa Francisco tem essa frase que ele repete várias vezes na Laudato Si, que é tudo está interligado. Eu imagino que muitos de vocês já tenham escutado também essa frase. Tinha até uma musiquinha na época. E aqui eu trago só algumas frases dos papas para destacar também, para representar então esses pontos que eu tinha pontuado. No Paulo VI, ele foi no Ângelus da Imaculada Conceição que ele falou sobre a ecologia, que não deve se envergonhar e nem se esquecer de que é cristã. Eu acho muito interessante a maneira como ele formulou isso, né? Porque até hoje a gente vê um pouquinho de apreensão, às vezes, por parte de ecologistas e de cientistas, de entrar num diálogo
fecundo com o cristianismo, mas é importante lembrar que os valores cristãos estão na base dessa preocupação ecológica. Ecológica pela primeira vez na história da igreja. Ele diz, então, que é preciso estimular e apoiar a conversão ecológica, que nestes últimos decênios tornou a humanidade mais sensível aos confrontos da catástrofe para a qual está caminhando. Essa noção da conversão ecológica também, enquanto sensibilidade, é algo muito forte, né? Porque quanto mais a gente se converte a essa compreensão ecológica, mais a gente reconhece essa catástrofe que a gente construiu, né? E a gente precisa reverter isso. E o Bento XVI, então, em uma das suas mensagens para o Dia Mundial da Paz, ele fala sobre a ciência demonstra toda atitude preso pelo ambiente provoca danos e vice-versa. Surge assim com mais evidência um nexo inscindível entre a paz com a criação e a paz entre os seres humanos. Ou seja, né, quanto mais planeta, mais a gente está depredando a nós mesmos. Quanto mais a gente trabalhar pelo cuidado desse planeta e assim garantir a paz entre todos nós. Traçado todo esse trajeto, né, de contextualização histórica, entendendo as influências da doutrina social da igreja e do legado dos papas, a gente pode entrar, então, nesses principais traços da ecoteologia. Como eu disse, as ferramentas necessárias para se poder fazer um aprofundamento para quem quiser dar continuidade, né? Então, a gente não vai entrar tanto em detalhe, mas só ver um pouco o que conduz à ecoteologia e como que a ecoteologia está hoje. E, então, dois aspectos centrais, assim, da maneira como as diversas temáticas ecoteológicas são desenvolvidas é a noção de consciência ecológica e a cultura do cuidado, né? E a cultura do cuidado é algo que o Papa Francisco tem trazido muito também, e ele traz isso não só a nível da ecoteologia, mas também a nível das relações humanas, né, de modo geral, é algo que a gente vê muito na Fratelli Tutti, por exemplo. Mas a ecoteologia em si, o termo, foi e popularizado por David Hallman, que era o antigo presidente do Conselho Mundial de Igrejas. E isso eu acho que é uma das coisas mais lindas ecoteologia desde é extremamente ecumênica. Uma ecoteologia é noção de criação é algo que é só a Igreja Católica. E uma das noções mais básicas, né, é reconhecer que todos nós habitamos uma casa comum, né? Esse planeta que a gente está, esse universo que a gente habita, é uma casa comum que nos foi dada, né? Nós não somos proprietários, a gente não criou, a gente não tem o poder, mas a gente é chamado a coabitar essa casa com as diversas outras criaturas e ecossistemas que também existem aqui. Essa compreensão já traz, então, também um chamado para desenvolver a consciência ecológica, né? Entender que habitamos uma casa comum já traz uma sensibilização para a gente ir se conscientizando de que tem, então, que cuidar de todos os aspectos da ecologia, né? Que toca todas as criaturas, viventes e não viventes, desse planeta. E um outro aspecto, daí mais relacionado à teologia bíblica, que aparece sempre muito nas formulações da ecoteologia, é a superação daquela leitura
literal do relato de Gênesis, sim, no primeiro capítulo, onde aquele versículo fala sobre submeter e dominar a terra, muitas vezes foi interpretado como algo que justificasse o ser humano. Então, o que a ecoteologia propõe é interpretar, né, voltar às fontes dos relatos da criação e interpretar esse submeter e dominar à luz do cultivar e guardar que está no capítulo 2 de Gênesis. É, e não só entender à luz desse cultivar e guardar, mas também entender o contexto cultural e social em que essas expressões foram utilizadas, né? Na época, quando falaram de submeter e dominar há mais de 2000 anos atrás, não era no mesmo sentido de poder que a gente tem hoje, né? Então, não era uma coisa desrespeitando a terra, mas entendendo que a terra também faz parte de uma dinâmica de relação que nos foi dada por Deus. Por isso, então, quando a gente fala desse trabalho de uma conscientização ecológica na ecoteologia e da cultura do cuidado, isso se trata de uma questão ética. Então, implica em mudanças de comportamento, né? Mudanças de costumes, mudança de cultura de sociedade que a gente tem, precisa mudar suas formulações, né? Precisa ter uma ética de cuidado para habitar esse planeta e para garantir que as próximas gerações, né, as gerações futuras também possam habitar esse mesmo planeta. E daí não só a gente fala na ecoteologia sobre a importância de uma mudança de costumes e de paradigmas nesse desenvolvimento da humanidade e da sociedade, mas também é necessária uma mudança de coração e de mente, né? Por isso que João Paulo II fala da conversão ecológica e é algo que o Papa Francisco traz muito também. Para a gente alcançar essa mudança de costumes e de paradigmas a nível macro, né, a nível de comunidade humana, a gente tem também que trabalhar nessa mudança pessoal, de uma mudança de coração, de uma mudança de mente. E um outro aspecto importante que a ecoteologia trata é reconhecer que se a gente está vivendo uma crise que tem múltiplas facetas, né, é uma crise climática, é uma crise de biodiversidade, é uma crise social, é uma crise ambiental. Se é uma crise de múltiplas facetas, é então necessário uma abordagem multifacetada. Então, não dá só para ciências tentarem resolver essa crise complexa. A gente precisa também das relações comunitárias, a gente precisa da cultura, a gente precisa da fé, das espiritualidades, reconhecendo sempre também que não só a gente precisa de uma abordagem multifacetada, né, dessas diversas dimensões humanas, mas também a gente precisa de uma abordagem tanto local quanto global, porque as consequências dessa crise socioambiental que a gente vive, a gente vê a nível local, né? A gente tem as catástrofes naturais que acontecem em lugares específicos, mas todas essas particularidades locais são sinais de uma realidade global, né? Então, existe essa dinâmica entre o local e o global que também é muito importante para ser levada em consideração nessa abordagem da ecoteologia. E na maneira como a ecoteologia foi sendo desenvolvida, ela acaba tendo também abordagens diferentes dentro de si mesma. E isso tem a ver muito também com o fato de que a ecoteologia não é algo que acontece só na América Latina. Aqui cada vez mais tem se falado mais sobre a ecoteologia, mas é também algo desenvolvido em outras partes do mundo, a partir de outras influências também, de outros ramos da teologia. Então, a gente tem uma ecoteologia que acaba sendo influenciada não só por aquelas áreas que eu mencionei antes, como fruto do Concílio Vaticano II, mas a gente também tem uma influência é, da
da teologia ecofeminista, a gente tem a influência da teologia negra, das teologias indígenas de determinada cultura, acaba sendo diferente da teologia latino-americana. Então, tudo isso é, acaba influenciando a maneira como a ecoteologia pode ser desenvolvida. Porém, existem pontos convergentes, né? E aqui eu trago, então, o que está presente nessas diversas abordagens ecoteológicas, né? E eu coloco esses 3 pontos quase como pontos de um processo, porque a ecoteologia é em si uma espécie de processo, porque ela implica a conversão ecológica, né? Então, como um primeiro ponto, a gente tem o encantamento, que é essa possibilidade da gente redescobrir a beleza da criação de Deus, né? Entender a criação como dom de Deus. Quanto mais a gente para contemplar essa natureza, esse planeta que a gente habita, mais a gente fica encantado com a criatividade de Deus, com a beleza de Deus que se manifesta nessa natureza. E a contemplação da natureza é aquilo que nos ajuda a conhecer a própria natureza, né? Porque muitas vezes a gente fala muito do meio ambiente, a gente fala muito da natureza e a gente esquece de se relacionar com ela enquanto criação de Deus. E quanto mais a gente contempla, a gente conhece, e quanto mais a gente conhece algo, mais a gente desenvolve a capacidade para amar, né? Então a gente trabalha nessa contemplação para conhecer melhor a criação e assim amar esse dom de Deus. E como diz, né, essa frase que muita gente às vezes coloca, quem ama, cuida. Então, se a gente trabalha por esse processo de redescobrir a beleza, se encantar com a criação de Deus, mais a gente contempla, conhece, ama, e se a gente ama, então, a gente cuida e a gente entende o chamado a cuidar da criação. Mas daí, num segundo momento, né, como parte desse processo da conversão ecológica e que está presente nas formulações da ecoteologia, a gente tem a inquietação. Por quê? Enquanto a gente vai contemplando a criação e a beleza, não tem como desviar também o olho de tudo que está errado, né? De tudo que está sendo impactado pela ação humana nessa criação que era para ser tão bela, que era para ser tão harmoniosa e infelizmente não tem sido, né? Então, o encantamento leva também a essa inquietação da gente reconhecer o nosso impacto sobre a criação, reconhecer a ação humana desenfreada, né, que usou por tanto tempo os recursos da terra sem pensar nas consequências. E por isso que, então, essa inquietação ajuda a entender que a crise socioambiental e climática, essa crise complexa, né, é uma crise fundamentalmente moral, porque é uma crise consequência da crise humana das nossas escolhas, né? As nossas escolhas por um desenvolvimento insustentável, um desenvolvimento sem pensar nas consequências, sem pensar na nossa ligação com esse planeta, com essa criação. E daí, então, o, a outra fase desse processo, desse processo de conversão ecológica, e que está muito presente na ecoteologia, extremamente importante para o desenvolvimento da ecoteologia, é a crítica. Porque depois do encantamento, da contemplação, reconhecendo o nosso impacto, com essa inquietação de tudo que está errado, a gente pode chegar, então, a apontar quais são os erros, né, desse tipo de civilização que a gente construiu, esse antropocentrismo que determinou a nossa forma de se relacionar com a criação, como o próprio cristianismo falhou em certas interpretações da Bíblia, da doutrina, que acabou justificando, então, esse mau uso do planeta. E a crítica, então, é também um convite para a gente superar os modelos de desenvolvimento insustentável e que são, então, desrespeitosos com a criação, né? A crítica ajuda a gente a
voltar a respeitar a dignidade do planeta que foi criado, querido por Deus, né? E voltar a respeitar as dinâmicas de relação dessa criação. Daí a gente tem como um enfoque especial a ecoteologia latino-americana. E eu trago isso não só por nós estarmos aqui na América Latina, mas também porque a ecoteologia latino-americana é reconhecida e citada a nível mundial. É, e a gente tem o Leonardo Boff, que ele muitas vezes é reconhecido como fundador da ecoteologia latino-americana, porque ele teve o insight, né, de entender, né, quando a teologia latino-americana começa a se desenvolver na década de 70, de 80, com a opção preferencial pelos pobres, ele reconhece, né, que a terra também sofre como os pobres e com os pobres, né? Então é essa chavinha que virou na cabeça dele e que acabou sendo fundamental e que é o que tem ajudado a trazer tantos frutos para o desenvolvimento da ecoteologia na América Latina, é entender que o grito da terra é também o grito dos pobres, né? E tudo isso se dá também por causa desse contexto diferenciado em que a gente vive. A gente está num continente que é o berço da biodiversidade amazônica, né? Muita gente fala da Amazônia como o pulmão do mundo. A gente é também berço de outras biosferas extremamente importantes. A gente tem o aquífero Guarani, a gente tem a Mesoamérica com várias especificidades da biodiversidade, né? A gente tem uma riqueza enorme da criação nesse nosso continente latino-americano, e ao mesmo tempo a gente é, historicamente, o continente mais cristão do mundo, mas apesar de ser o continente mais cristão do mundo, a gente é um dos mais injustos, que é uma contradição enorme, né? A gente tem uma história de violência absurda com o nosso próprio povo e uma história de violência com a natureza também muito forte. Então, é uma contradição muito forte que acaba causando com que a teologia desenvolvida na nossa América Latina seja diferente, né? Seja a partir desse reconhecimento das nossas próprias falhas. E então a teologia da libertação ela é desenvolvida muito influenciada por esse reconhecimento desse paradoxo que a gente vive, né, de um continente cristão, mas extremamente injusto. A gente tem também, no contexto da América Latina, o desenvolvimento do ecofeminismo decolonial. A gente tem as teologias afro-ameríndias, né, as teologias indígenas, tem a teologia decolonial em si, e além disso, a gente tem também muitas ações pastorais e iniciativas socioambientais de iniciativa da própria igreja, né? A gente tem o CIMI, por exemplo, o Concílio Indigenista Missionário, a gente tem a Pastoral da Terra, a gente tem o próprio movimento Sem Terra teve muita ligação com as SEBs, né, as comunidades eclesiais de base. Então, existe esse contexto diferenciado da realidade eclesial e pastoral da América Latina, que ajuda, então, a ecoteologia a ser desenvolvida de uma forma mais fértil por aqui. E, como eu tinha mencionado antes, o Papa Francisco ele traz a noção de ecologia integral na Laudato Si, né? E não é algo exatamente novo, é algo que já vinha sendo desenvolvido, então, na ecoteologia latino-americana. E é especialmente desenvolvido pelo Leonardo Boff e alguns outros ecoteólogos também, mas é justamente uma ecologia que reconhece não só a ligação da ecologia ambiental, da ecologia político-social e da ecologia mental, mas também da ecologia espiritual. E é aqui que entra aquela questão de uma consciência cósmica ou de uma consciência planetária, né? É entender que a nossa conexão não é só a nível de dependência dos recursos, que a gente realmente depende, né? Do ar, a gente depende da terra, a gente depende dos frutos da terra, mas a gente é também conectado por relações cósmicas de amor, né? Então, assim como João Paulo II falava da Eucaristia cósmica, que cada celebração da Eucaristia
a gente está celebrando Jesus Cristo que salvou todo o cosmos e todo o cosmos se faz presente na Eucaristia. A gente tem também essa noção, a partir da ecoteologia latino-americana, de que existem várias relações interdependentes cósmicas, né? Estamos interligados também pelo amor. E daí que surge, então, essa consciência cósmica, essa consciência planetária. Então, a ecologia integral traz essa dimensão mística, contemplativa e comunitária. Comunitária não só a nível humano, mas também a nível cósmico, com todas as criaturas, né? O próprio ser humano é uma criatura e às vezes esquece. É uma criatura, entre outras criaturas, em conexão de amor. Então, para ir caminhando já pro final, só para mencionar como está atualmente o desenvolvimento da ecoteologia. Três aspectos, eu sempre gosto de pontuar três aspectos, três pontos, que é mais fácil de lembrar depois, né, da gente assimilar. E um dos aspectos principais de como a ecoteologia tem sido desenvolvida hoje é a partir da própria diversidade de abordagens. Então, a gente tem a exegese, né, que é a teologia bíblica que trabalha mais com a tradução dos textos e o método histórico-crítico. A gente tem a teologia bíblica em si, que trabalha mais com hermenêutica e interpretações, trazendo para a realidade nossa hoje. A gente tem a questão de ética e direitos dos animais desenvolvidos na ecoteologia. Tem também abordagens sobre a alimentação, nossa relação com os alimentos da terra. Tem abordagens sobre mudanças climáticas, sobre o ecofeminismo, sobre biotecnologia, sobre mística e espiritualidade, teopoética também, que é uma das minhas áreas favoritas. Né? A gente tem essa diversidade de abordagens dentro da própria ecoteologia, que traz então uma riqueza enorme sobre a maneira como a gente vai trabalhando essa conscientização ecológica. Além disso, a gente tem um aspecto do diálogo, tanto um diálogo interno do cristianismo, né, de reconhecer que é preciso uma atualização ecológica do cristianismo, né, uma revisão construtiva dos principais tratados teológicos e da nossa doutrina, porque tudo foi construído a partir de uma visão que via a terra como inferior, né, e desprezava a terra. Então, tudo precisa ser revisado, tudo precisa ser resgatado a partir dessa compreensão de que a terra é também dom de Deus, né? O cristianismo precisa dessa atualização ecológica. Mas então, esse diálogo não é só dentro do próprio cristianismo, mas é também um diálogo em articulação com as diversas ciências, porque sendo uma ecologia integral, ela necessita da abordagem também científica das exatas, né, para a gente entender o tamanho da crise em que a gente vive, quais são os aspectos mais urgentes para serem mudados, e ao mesmo tempo é também um diálogo com outras denominações cristãs que ajudam a gente a fazer essa revisão construtiva, e também diálogo com outras religiões que compartem de uma cosmovisão de um criador, que compartem dessa noção do planeta e do meio ambiente como dom e como revelação de uma bondade divina, além também de diálogo com cosmovisões dos povos originários, que tem sido cada vez mais trabalhado, porque a maneira como os povos originários se relacionam com a Terra nunca foi a partir de uma ruptura, né? Os povos originários nunca viram a Terra como inferior, e então a gente tem muito para aprender com eles sobre como se relacionar de uma maneira mais saudável com a Terra. E a gente tem também o aspecto do diálogo em relação à presença das religiões e das espiritualidades nas cúpulas das partes, né? Que são os eventos da ONU que tem tido cada vez mais visibilidade sobre as mudanças climáticas e especialmente ano passado que a gente teve a COP15 sobre a biodiversidade e a COP26 sobre mudanças climáticas, houve um engajamento absurdamente grande
de diversas igrejas e denominações cristãs. E isso causa um impacto muito forte nas discussões internacionais, né, das lideranças políticas, porque a religião tem uma influência enorme no mundo inteiro, né? Está presente no mundo inteiro. Então, é um diálogo muito importante para a gente ajudar a movimentar as sociedades no mundo inteiro para criar essa conscientização ecológica e poder reverter ah, essa, esse descuido com o planeta e poder diminuir nossa pegada de carbono, né? Diminuir as mudanças climáticas. Além disso, algo também que eu tinha mencionado é que a ecoteologia é um processo, né? Ela tem muito a ver com a conversão ecológica. Então, diferente de outras áreas da teologia, ela implica um processo de sensibilização. E por ser um processo de sensibilização, né, ela é uma ecoteologia que pode permear todas as outras áreas, assumindo temas e estratégias específicos, né? Então, se a gente tem essa diversidade de, né, várias abordagens da ecoteologia, todas essas diversas abordagens podem ser também ir permeando, né, as outras áreas da teologia, os diversos tratados teológicos, né? Tudo isso pode ser revisto nesse processo de sensibilização e de conscientização ecológica. E muitas vezes tem gente que fala, né, ou acha que a teologia não tem um método científico, né? Todas as áreas da teologia têm seu próprio método, assim como qualquer ciência. E o curioso da ecoteologia é que ela tem sim um método, só que é um método que foge dos padrões, e por isso que tem muita gente que não reconhece. E o método da ecoteologia é justamente uma comunhão de métodos, porque se ela já parte da premissa de uma ecologia integral, ela leva em consideração não só questões teológicas a nível de relação humana, de relação com Deus, mas também a nível de relação social, né, a nível de relação cultural e a nível de experiência do corpo que habita na Terra. Então, tudo isso diz respeito ao método da ecoteologia, né? Tudo isso faz parte da maneira como essa área da teologia vê, pensa e se relaciona com o planeta Terra à luz da fé cristã. Então, para terminar, algumas indicações de leitura para quem tiver vontade de dar uma aprofundada. 3 livrinhos. O primeiro que eu indico é esse aqui, organizado pelo Afonso Murad, que é Ecoteologia um Mosaico, da editora Paulus. Ele traz vários artigos por outras pessoas de referência da área da ecoteologia, por isso que eu acho muito interessante, para quem quiser dar uma aprofundada. E para quem tiver interesse de ver a ecoteologia a partir de outras religiões, tem esse livro incrível do Marcial Massaneiro. Ele traz a abordagem do Islã, do judaísmo, do budismo, do hinduísmo. Que mais? Tem outras também que agora eu não vou lembrar. Mas então é um livro extremamente interessante para a gente pensar a ecoteologia em relação com outras religiões. E tem esse outro livro para quem tiver curiosidade sobre a teologia ecofeminista, da Ivone Guevara, que é o grande nome de referência sobre o ecofeminismo no Brasil e a nível mundial também. Só que, infelizmente, esse livro é um pouquinho mais difícil de achar. Então, tem que procurar ou em biblioteca ou na estante virtual para ver se consegue. Mas eu indico. Se vocês não encontrarem esses livros também, quem quiser pode procurar só pelo nome dos autores, vocês vão encontrar vários artigos também, porque eles publicam várias coisas a respeito. E minha última indicação, bom, tem essa frase aqui também, que para mim, de certa forma, isso resume de uma forma boa a ecoteologia, que é entender que na tradição judaico-cristã, dizer criação é mais do que dizer natureza, porque tem a ver com o projeto do amor de Deus, onde cada criatura tem um valor e um significado, né? O projeto do amor de Deus, isso é a criação, né? A ecoteologia trabalha
com um projeto de amor e trata então de ver cada criatura com o seu valor, com o seu significado, cada dinâmica de relação entre as criaturas com o seu valor, com o seu significado, né? É, mas então, a minha última, agora sim, para encerrar, é para quem quiser continuar aprofundando a conversão ecológica, pessoal ou comunitária, eu indico para vocês esse filme, documentário que saiu faz pouquíssimo tempo, que chama A Carta. É um documentário que foi organizado pelo movimento Laudato Si em parceria com o Vaticano e algumas outras organizações importantes. E está disponível no YouTube. Vocês encontram todas as informações do filme nesse site aqui, que eu posso passar pelo chat também. Mas é um filme que está sendo muito bom para quem tem o interesse de trabalhar as questões da ecoteologia a nível pastoral, porque o filme traz essa sensibilidade, né, de entender o contexto que a gente está vivendo, de crise socioambiental, entender a necessidade de dialogar com pessoas não só dentro da igreja e escutar, né, não só o Papa que faz esse apelo para a gente de cuidar do planeta, mas escutar as pessoas que sofrem as consequências, né? Então, é um documentário que traz cinco protagonistas, na verdade, né? Um é um casal e cada um trazendo uma visão diferente sobre o cuidado com a criação. Agora sim, então é isso. Eu espero que tenha dado para escutar bem. Espero que o áudio não tenha cortado muito. Mas então agora eu abro para perguntas ou comentários. Agora estou vendo também que tem alguns comentários no chat. Mas quem quiser, fique à vontade. Eu acho que a gente tem uns minutinhos se quiserem abrir o microfone para falar alguma coisa. Oi, gente. Apesar de eu estar no trânsito, adorei a aula, Suzana, deu para ouvir tudo tudinho, muito bom mesmo. Está aberto. Se quiser fazer perguntas, por favor. Bom, eu estou vendo aqui no chat a pergunta da Joanice. Quando nos deparamos com comentários como o do governador de Roraima em relação aos povos Yanomamis, ainda é possível acreditar que o cuidado da terra irá acontecer sem sua completa destruição? Olha, essa pergunta pesa, né? Pesa no coração, porque tem sido muito difícil lidar com essas notícias dos Yanomamis, né? São imagens muito chocantes e ver a maneira como algumas pessoas estão se relacionando com essa notícia acaba deixando a gente ainda mais abalado, né? Mas a minha resposta para essa pergunta tem que ser a partir da nossa fé, porque eu, na minha humanidade, na minha limitação, obviamente fico extremamente angustiada, né? Eu também fico com medo da destruição que parece iminente, né? É uma coisa inevitável. Mas eu creio em Jesus Cristo que venceu a morte. Eu creio numa coisa que muita gente acha impossível. Eu creio na vida, né? Na vitória da vida sobre a morte. Então, quando eu olho para uma situação como essa, eu faço o exercício de lembrar que a vida sempre vence e que o trabalho que a gente faz de cuidado com a terra, de conscientização ecológica, não é em vão, porque o Espírito Santo está sempre agindo, por mais que a gente não veja. Então, ao mesmo tempo que a gente tem essas notícias, né, que às vezes aparecem, como a situação dos Yanomamis que está acontecendo agora, tem muita coisa sendo feita pelo cuidado da criação que não é notificada.
né, que não chega nas grandes notícias. Então, eu acho que essa pergunta, ela acaba virando mais uma questão existencial, né, da gente lembrar que a vida sempre vence. Jesus nos garantiu isso, né? A promessa de Jesus é essa. A vida sempre vence. A gente não sabe quando ou como, mas a garantia da vida em abundância está dada pela vida de Jesus Cristo, né? Então, acho que essa é a minha maneira de se relacionar com essa questão. Suzana, boa noite. Primeiro quero falar que fantástica a sua aula, suas palavras, seu conhecimento, muito, muito bom. Obrigada. Eu vejo assim que talvez nós acabamos vendo o impacto ou as coisas que estão acontecendo, coisas boas, numa proporção grande, quando sai, às vezes, numa televisão, a notícia, alguma coisa de um impacto grande. Eu falo isso conforme a minha realidade, né? Onde eu moro, que não tem desastres ou questões ecológicas acontecendo, tsunami, muito mais tranquilo. Então, mas eu penso, acredito que deveria, e claro que isso é um trabalho que é de formiguinha e que a gente não pode desanimar, como você mesmo disse, a gente tem que manter a fé, essa esperança que o amor sempre vence, que Jesus venceu, mas eu não vejo tanto a questão no dia a dia nosso, às vezes com a coleta do lixo, selecionar lixo reciclável, às vezes eu conheço uma pessoa, a minha madrinha, que faz a divisão, até entrei na internet para ver como que faz a divisão de lixo orgânico, de cascas, de tudo, porque eu acho que ela faz adubo. Então, assim, a gente não tem muito cultura, né? Educação, formação, temos muito pouca coisa para essas pequenas coisas do nosso dia a dia, que às vezes a gente não vê o impacto agora, nem para os nossos filhos, talvez a gente nem veja para os nossos netos, mas uma hora vai explodir, vamos dizer assim. Então, essa coisa mesmo da educação, do dia a dia, de pensar, vamos escovar os dentes, mas fechar a torneira, né? Eu vejo muito, eu vejo em filmes que a maioria, quando passa em filmes, eles têm um copinho, ou seja, gasta-se muito menos água, porque eles colocam água no copo, põem, não é assim? Uhum. Outra coisa também é por exemplo, feira, você ter frutas e hortaliças da época, né? Então aqui a gente tem aquela coisa que você quer ter sempre um morango, um tomate, a melancia, a laranja, a banana, a mandioca, né? A gente não tem muito essa questão de não é época, então nós não vamos comer, não vai ter isso. Né? De você priorizar o pequeno, a sua feira ali do seu bairro. Eu vejo isso, assim, que eu acho que falta um pouco nesse dia a dia, esse impacto que não parece grande, porque é muito pequeno, porque são nossas ações pequenas, mas que todas essas ações fica algo grandioso, porque é isso que foi destruindo, né? Não só também as indústrias, mas nós também fazemos parte disso e devemos cuidar. Uhum. Muito obrigada, Marcela. Eu entendo muito, eu sinto também muito, vejo isso muito na realidade da minha família, das minhas irmãs que têm suas próprias famílias também. E é uma questão que quase todas as vezes que eu já dei o curso de animadores Laudato Si, no movimento Laudato Si,
alguém também já colocou de alguma forma, uma questão parecida assim. E daí tem algumas coisas que eu fico pensando. Não vai ser muito em ordem de como eu tinha pensado, mas assim, uma das questões que eu acho é que a gente tem que abraçar com paciência o nosso processo de conversão ecológica e o processo de cada pessoa na sua própria conversão ecológica. E é difícil, né? Porque, obviamente, a gente vê a urgência dessa crise climática e socioambiental que a gente está vivendo. A gente sabe que a gente precisa mudar o mais rápido possível, mas a realidade é que o ser humano ele é lento para realmente mudar. E isso faz parte, né? O que a gente pode fazer individualmente é dar testemunho, né? Então, se você já está num processo de conversão ecológica, fica firme no seu processo de conversão ecológica, que o seu testemunho já vai estar fazendo muito para outras pessoas, mesmo você sem perceber. Mas além disso, eu acho também que surge um pouco também essa inquietação por causa da angústia, né, dessa urgência que a gente vive, de sentir que todo mundo precisa começar a ter atitudes sustentáveis o mais rápido possível. E a gente precisa ver isso acontecendo, né, para ter um alívio de que realmente existe a possibilidade de que as coisas vão mudar. Mas eu acho que daí a gente tem que lembrar das parábolas do reino de Deus. E eu gosto muito de quando Jesus fala sobre o cara que foi lá, semeou, plantou a semente e foi dormir. E ele não sabe como, mas a semente brotou, né? Brotou no seu próprio tempo. Não foi ele que soube fazer o negócio acontecer. Ele só semeou, cuidou, né, para a plantinha poder nascer. Mas quem fez nascer foi o Criador. E eu acho que é isso que a gente tem que pensar, né? O nosso testemunho serve como semente, né? A gente provavelmente não vai ver os frutos concretos de uma mudança mais sustentável na vida das outras pessoas. Mas a gente tem que ir fazendo o que cabe a cada um individualmente. Se alguém, né, algum conhecido, familiar, amigo, dá essa abertura para o diálogo, então a gente aproveita para falar um pouquinho mais, para ver se a gente, né, traz um pouquinho mais de conscientização. Mas faz parte da luta, eu acho, né? E a gente tem que, eu acho que trabalhar também na contemplação dessa luta, né? Entender, assim como os ritmos da natureza são lentos, os nossos também são, e, e confiar que o Espírito Santo está sempre agindo. Oi, boa noite. Boa noite. Eu entrei um pouco atrasada, peço desculpas, mas do que eu assisti aqui, eu sempre fico muito impactada com esse tema, né? Porque, e o meu impacto hoje é na sua insistência da gente confiar que o Espírito Santo está agindo. Porque normalmente a gente ouve esse tema sempre no desastre iminente, né? Porque a gente sabe que é meio iminente e a gente sabe que é um desastre. Mas trazer a força da crença nessa conversa, para mim, hoje foi talvez mais impactante que todo o resto. Não que o resto todo não tenha sido impactante e importante, mas acho que a gente precisa começar a pensar e a lembrar e a viver um pouco isso também. Concordo com você, nessa confiança que o Espírito Santo age. No entanto, sendo eu como sou, é, a colega que acabou de falar falou do passo de formiguinha, e toda a sua fala você fala isso do tempo de cada um, da própria natureza, etc, etc. E que nós somos lentos. De fato, somos lentos demais, inclusive, né? Mas, assim, eu fiquei pensando
que nós, pelo menos que estamos aqui, acho que cabe a nós fazer isso mesmo que você falou. Eu estou só reforçando o que você já disse. Usar cada possibilidade para ajudar esse Espírito Santo, né? Porque vamos combinar Uhum. que ele também precisa de uma força, ainda mais no mundo que nós vivemos tão capitalista, etc, etc. Porque você foi falando e eu fiquei pensando nos nossos milionários, alguns em particular, aqui no mundo e no nosso país, e eu fiquei pensando como é que a gente muda isso, né? Como é que a gente muda essas pessoas? Bom, não posso parar nesse olhar, não posso parar nesse pensamento. Aí, volto a dizer o que você disse, aliás, enfatizo o que você disse. Cada um faz a sua parte, faz o que pode. Quando acha uma brecha, entra na brecha e faz dessa brecha um rasgo, né? E vamos caminhando. E vamos caminhando e confiando. Gostei demais dessa fala, em particular. Toda o que eu pude ouvir foi importante para mim e vou levar adiante. Mas essa coisa da confiança do Espírito Santo é uma coisa que é forte e a gente não pode perder de vista. Muito obrigada por isso, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada. É bom também quando a gente ouve a reformulação, né, e ajuda a gente a interiorizar de outra forma. Muito obrigada. Eu vou mandar aqui no chat os links que eu tinha comentado durante a apresentação do documentário sobre a Laudato Si e o artigo sobre as encíclicas sociais da igreja para quem tiver interesse. Aliás, eu vou também colocar aqui no chat, gente, quem tiver interesse de fazer o curso de animadores Laudato Si. É um curso desenvolvido pelo movimento Laudato Si, que traz uma formação bem integral, assim, de aproximação à encíclica. Então, você tem primeiro uma abordagem para entender a crise socioambiental, depois para entender isso à luz da nossa fé, e depois pensar como jogar isso para o campo da ação. Todo o curso de animadores termina com um projeto final, e daí cada pessoa é convidada a pensar em como colocar em prática tudo o que aprendeu no curso. Então, eu vou colocar aqui no chat também, para quem tiver interesse, que vai ter um curso começando no final de abril, se eu não me engano. Boa noite, Suzana. Eu gostaria Boa de saber, noite. esse curso vai ser da onde, por favor? Vai ser É online, é tudo online. Ai, que bom. Então, faz a inscrição online, tem algumas aulas ao vivo, assim, parecida com essa, e tem também um material disponibilizado numa plataforma online para quem quiser interagir, conversar com outras pessoas do curso, e materiais de leitura também. Ah, ótimo. Aí você vai pôr no chat ou passar para o Hugo, para passar para o Zap? Ah, vou falar para ele passar pelo Zap. Eu Porque coloquei aqui. Aham, aí fica fixado, né? tá. Mas eu me apaixonei pela sua aula, viu? Muito obrigada. Eu sou suspeita, porque eu mexo muito com natureza, né? E acredito Ah, nesse semear que a gente não pode parar. E não foi à toa, estava aqui, Suzana, até um tempinho, né? Para mim, eu estava com um livrinho de antroposofia, do Rudolf Steiner, não sei se você tem sim. ciência. Uhum. E aí eu falei, gente, que coisa. Dentro do caderno que eu faço anotação, enquanto você fala, eu vou anotando, né? Eu costumo fazer isso nas aulas. Eu vou ler, só posso ler um versinho? Pode sim. As plantas germinam, é Rudolf Steiner, gente. As plantas germinam a flor da terra. Os brotos crescem pela força do ar. Os frutos amadurecem pelo poder do sol. Assim a alma germina no relicário do coração. Assim cresce o poder do espírito na luz do mundo. Assim amadurece a força do homem no fulgor de Deus. Então, Uau, você foi falando e eu fui me lembrando de muita coisa, a tamareira do deserto, entendeu? E é muito lindo. que maravilha. Muito obrigada por compartilhar.
E muito em sintonia com a própria ecologia integral, de trazer uma abordagem mais poética também para a gente hoje. Muito obrigada. Eu vi que tem até poesia, né? Então, É, lindo, lindo. muito bom. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Alguma pergunta? Bom, gente, se mais ninguém quiser falar, eu acho que é isso, né? Uma música aí, hein, Hugo? Pô, Não pensei em nenhuma agora, mas é que eu lembrei das músicas, só isso. Vamos ver se a minha câmera colabora agora, que daí eu faço uma música pra gente encerrar, que é uma música que tem que ter movimentação do corpo também. Tá, tá funcionando direitinho meu áudio. Então é assim. Terra é o meu corpo, água meu sangue, vento meu alento e fogo meu espírito. Terra meu corpo, água meu sangue, vento alento e fogo meu espírito. É isso, gente. Muito obrigada. muito Muito obrigada, Hugo. Obrigada a todas e todos que estão aqui hoje e os que vão assistir também. Que Deus Olha, abençoe e fortaleça a conversão ecológica de vocês. amém, amém. Volte sempre. Muito obrigada. Obrigado, muito obrigado. Boa noite, viu? Excelente aula. Muito obrigada. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Que calma de voz, né? Que delícia. Boa noite, obrigado, viu? Boa Tchau, noite, tchau, pessoal. gente.